Olá, família IBL. Estamos em mais um tempo de devocional e eu gostaria de poder compartilhar com você um pouco das Sagradas Escrituras que se encontram lá em 1 Samuel capítulo 16. Mas antes de compartilhar, eu quero te fazer uma pergunta. Você já se sentiu em algum momento assim sendo conduzido pelas aparências? Movido pelo óbvio? Hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Não seja movido pelo óbvio, não seja movido pelas aparências. É certo que assim como eu, muitas vezes você também já se sentiu, a partir da aparência, a partir daquilo que você estava vendo, o estereótipo, o pacote externo, você falou, uau, essa é uma grande proposta, essa é uma grande oportunidade. Mas depois você percebeu que as aparências enganam. Depois você percebeu que você se moveu a partir daquilo que era óbvio. E nós vamos aprender hoje com um texto muito conhecido, o profeta Samuel. Deus havia ungido Saul como rei de Israel, mas o coração de Saul se deslocou do rei para o reino. Esse é um perigo muito grande, é quando o nosso coração se desloca do ponto principal. O ponto principal era o rei da glória, e Saul se deslocou para o reino. E Deus disse, já não me agrado de Saul, você vai ungir um outro rei. E o Senhor disse as orientações exatas para Samuel. Ele disse, olha, você vai até a casa de Jessé. Entre os filhos de Jessé, você vai ungir alguém como rei. E Samuel fez exatamente como o Senhor havia feito. E ele chegou na casa de Jessé, perguntou pelos filhos. Jessé fez passar um por um aquele desfile, aquela procura do rei, a procura do novo líder. E Samuel estava na grande expectativa. E Samuel amava Saul. Samuel tinha uma compreensão a respeito da imagem daquilo que seria um rei. Um homem forte, um homem alto, um homem de aparência, um homem que fizesse total diferença. E quando ele olha Eliabe, ele diz o seguinte, exatamente esse é o Deus, é o rei que o Senhor está escolhendo para Israel. E o Senhor comunica algo ao coração dele. O Senhor diz assim, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O Senhor estava falando para Samuel assim, olha, eu vejo o interno. Vocês estão sendo movidos pelo óbvio. Você viu Eliabe, você percebeu que ele era alto, forte, robusto, tinha uma grande aparência e você disse, certamente este é o rei. Mas eu quero lhe dizer, Samuel, que esse não é o rei. E talvez você, assim como eu, esteja se perguntando, o que eu faço para não ser movido pelo óbvio? O que eu faço para não ser movida pelas aparências? Você já deve ter ouvido que as aparências enganam. Então, o que eu posso fazer para não ser movido pelas aparências? Nós aprendemos com a palavra, com esse texto, que uma das coisas que nós precisamos fazer é ouvir a direção. Sabe, o segredo para você ouvir a direção é quando o seu coração não é obstinado pela sua própria ideia, pela sua própria vontade. Samuel amava Saul. Tanto é que em textos anteriores o Senhor vai falar para ele, Samuel, eu já rejeitei. Por que você fica acalentando no seu coração? Mas o que é interessante aqui, queridos, é que nós podemos até ter os olhos de Samuel. O que nós não podemos deixar de ter é o coração de Samuel. Porque quando o Senhor fala com Samuel, ele obedece. Ele ouve a direção divina.
ele está prontamente decidido a fazer aquilo que o Senhor tem para fazer. Então ele abre mão dos seus planos, ele abre mão da sua ideia, ele abre mão daquilo que ele achava ser o melhor para que ele possa se unir a Deus, à vontade de Deus. E uma segunda coisa que nós podemos fazer, além de ouvir a direção, é obedecer. Parece muito óbvio, mas não é. Quantas vezes você e eu já não ouvimos uma direção e em virtude daquilo que é óbvio para mim, para você, aquilo que você acha, não, é claro, deve ser isto, nós tomamos uma decisão contrária. Então Deus dá uma direção para Samuel e Samuel ouve essa direção. E agora ele está disposto a obedecer, ele está disposto a rasgar o plano dele, jogar fora e pegar o plano de Deus. Ele obedece. Então é essa disposição imediata. Não é ficar fazendo concessões, não é ficar perguntando para A, para B, não. Se você recebeu a direção divina, recebeu a orientação divina, o próximo passo é obedecer imediatamente. Obedecer é converter o nosso coração, converter a nossa vontade à vontade soberana. Quando isso acontece, nós estaremos alinhados com os planos de Deus e prontos para ver o mover de Deus acontecendo na face da terra. Seria uma tragédia se Samuel tivesse ungido Eliabe no lugar de Davi. Portanto, que venhamos nos unir ao Senhor na construção daquilo que Ele deseja fazer. Não se mova por aparências, não se mova pelo óbvio. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida.